Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui, transmitindo ao vivo pelo nosso Facebook, tanto da página da igreja como o meu pessoal. Para você que não está assistindo e quer assistir, procure lá no nosso canal no YouTube, se inscreva, dê um like e você vai estar nos assistindo aí, ok? Conto com você para que nós possamos juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor, ok? Hoje eu quero falar de um assunto muito importante, diante dessa crise que nós estamos vivenciando, das proibições das igrejas abertas para cultos. Nós vamos falar a importância agora do culto caseiro. Qual é a real sentido do culto caseiro? Então, quero transmitir com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 5, que diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. Aqui nós olhamos um texto do apóstolo Paulo, quando ele faz a sua segunda viagem missionária. E ele encontra ali a mãe de Timóteo, o pai de Timóteo, e ele encontra nesta casa um problema muito sério. Ele encontra nesta casa uma mulher que era judia com um pai que era grego. Havia dois costumes, havia duas crenças dentro deste lar. E qual é a importância de nós hoje olharmos para a palavra do Senhor e levar o culto para dentro da nossa casa? Qual é a importância? Por exemplo, eu me converti dentro de um culto caseiro. Era um culto, um encontro, e eu me converti ali. Se não fosse por esse meio, talvez eu não estaria aqui hoje. Mas Deus tem os seus modos de trabalhar. Então eu quero falar a importância de nós estarmos cultuando a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele encontra Timóteo, se você for ler a história, e Timóteo se transforma mais tarde num sucessor. Ele se torna pastor, ele faz uma obra missionária na igreja de Coríntios e ele passa por vários caminhos. Talvez hoje esta palavra poder mudar o seu contexto, mudar os seus pensamentos. A importância do culto caseiro. A importância, primeiro, você está levando a palavra de Deus dentro do teu lar, modificando todo o espaço, modificando toda a área. Você vai transferir a sua casa, que é um lugar normal, um lugar humano, na casa de Deus. É a parte mais fundamental, que você vai transformar o teu lar numa casa de Deus. E o que acontece quando a minha casa e a sua casa transforma a casa de Deus? A casa de Deus, vamos identificar o que a casa de Deus faz. Mateus capítulo 21, Jesus declara uma coisa muito interessante. Jesus declara: a minha casa será chamada casa de oração. É fundamental que dentro da tua casa, dentro da sua família, exista esse projeto. Por quê? Porque a sua casa nada mais é casa de oração. Eu quero transmitir casa de milagres. E qual é o maior milagre? O maior milagre, claro que a cura é um milagre. A Bíblia menciona que Jesus fez vários milagres. O relato mais bonito da Escritura Sagrada é o livro de João, quando Jesus faz o milagre da água se tornar em vinho. Mas o maior milagre é o que Jesus veio fazer. Zaqueu, a salvação entrou na sua casa. Então, quando nós olhamos, o maior milagre é a salvação, pelo qual o projeto Jesus veio sobre a terra, salvar os seus. E quando você abre a sua casa para ser a casa de Deus, ela se transformar em culto, ela se transforma em casa de oração e automaticamente transforma em casa de milagre. A importância de que nós estamos vivenciando de cultos que estão sendo proibidos nas sinagogas ou nos templos religiosos
foi o que nós mais notificamos e ouvimos pessoas falar: a igreja está fechada. A igreja vai ficar fechada. Eu quero fazer uma correção. Igreja não fecha. Mateus capítulo 16, versículo 18, diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, querido, não é o templo, não é as paredes. O próprio Jesus declara que ele não habita em mãos, em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, a igreja somos nós. E é por isso que a importância da igreja se transformar dentro da sua casa e a sua casa transformar a igreja. Por quê? Porque automaticamente vai ter oração. É casa de oração. E vai se transformar em pontos de milagre. Milagre, querido. E se você for acompanhar a Escritura Sagrada, a multidão acompanhava Jesus, a maioria não porque queria Jesus, mas por causa dos milagres que Jesus causava. Ou seja, a sua casa vai começar a ser frequentada, a sua casa vai começar a ser conhecida, a sua casa vai ser notória no bairro, na cidade onde você mora, porque ela se transformou em uma casa de Deus, casa de oração. Caso nós olhamos pela palavra, aqui tinha duas crenças religiosas. Talvez a sua casa tenha várias crenças religiosas. Talvez existe o catolicismo, existe o budismo, existe o espiritismo, mas o poder da transformação é a palavra. João capítulo 15, versículo 3. Vós sois limpos pela palavra. Então, por isso que a sua casa se tornará casa de oração, casa de milagre. Aqui nós olhamos a perseguição dos discípulos, dos apóstolos, a perseguição. Então eles se aglomeravam em casas, faziam cultos caseiros, esparramados pela província, esparramados. E nós olhamos que era a segunda viagem de Paulo fazendo esta obra. Então tinha que ser uma coisa muito bem escondida, não é como nós temos hoje, querido. Hoje nós temos liberdade, nós temos expressão de falar no nome de Cristo. Então nós perdemos este foco. E eu acredito que hoje, né, queridos, está vendo essa situação no nosso país, a enfermidade, a situação que oprime, que obriga o povo a ficar em casa. Tudo isso, querido, é para que nós voltemos a Deus. Talvez você é um adorador somente na igreja, talvez lá no templo você quer lá e Deus quer fazer a sua casa, casa de oração. E aqui o apóstolo Paulo ele declara que de sorte as igrejas eram confirmadas. Querido, a igreja que Paulo está dizendo aqui, sou eu. A igreja que Paulo está dizendo aqui, porque os termos que eles usam é sinagoga. Jesus com 12 anos pregou na sinagoga. E todos os termos, quando fala de templo, eles usam a palavra sinagoga. Paulo e João estavam indo, querido, para adorar o nome do Senhor. E tinha lá no templo, não era chamado de igreja, chamado de templo, um mendigo pedindo. E ali ele diz, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A igreja, naquele momento, querido, foi Pedro e João. A igreja não é o templo, a igreja somos nós. Então, aproveite essa situação que estamos vivendo hoje, faça a sua casa, casa de Deus, faça a sua casa um ponto de pregação, faça a sua casa, querido. Nós estamos começamos a trabalhar este ano com os cultos caseiros. Hoje nós temos culto no Campo Belo, de Sumaré, nós temos no Jardim Basilicata, na região do Picelli também, temos no Alto Sumaré, ali perto de Nova Veneza, nas Avenida Amizade, nós temos no Parque Salerno, Maria Antônia, e tudo para fazer isso, que as pessoas entendam que a sua casa, será chamada casa de oração, casa de milagre. Olha o que acontece, oração. Se você for pegar o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz que a oração feita por um justo, ela tem um efeito. Amado, quando você levar o culto, a adoração e transformar a sua casa como casa de Deus, o milagre vai acontecer. Os seus filhos vão ser libertos das drogas. O seu marido vai ser liberto da prostituição, das bebedices. A sua família
Você, minha esposa, vai se converter ao Senhor, vai ser liberta do cigarro, vai ser liberta deste mundo e a transformação vai acontecer, sabe por quê? Porque a sua casa deixou de ser um habitat natural e transformou casa de Deus. De sorte que as igrejas eram confirmadas. A confirmação é a aceitação, confessar que aceitou a Cristo. E era confirmada na fé, porque ela crescia a cada dia, querido. Como nós vamos fazer a nossa casa crescer? A Bíblia menciona que Jesus entrou na casa de Zaqueu. Não fala que Jesus teve um encontro com a família de Zaqueu, mas ele entrou na casa de Zaqueu. E ele disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Olha o que Paulo diz para o centurião, ou o carcereiro, melhor dizendo, perdão, o carcereiro, quando ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então Jesus só precisa de um dentro da sua casa, você, porque o resto do milagre vai acontecer. Nós somos agentes de milagre e nós vamos fazer o milagre acontecer, porque Jesus nos deu essa autoridade. No meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios. Se comer coisa mortífera, nada vai acontecer. Então eu convido você, principalmente nessa época de pandemia, nesse desespero, transforma a sua casa na casa de Deus. Transforma o teu lar num habitat espiritual. Que aqueles que não são cristãos vão passar a ser cristãos. Aqueles que não adoram a Deus passarão a ser adorador de Deus. Por quê? Porque eu resolvi abrir a porta da minha casa e a minha casa se transformar casa de Deus. Convido você, neste momento, a se confirmar diante de Deus, se pôr diante de Deus. Querido, talvez você neste momento está falando que você não é digno, e verdadeiramente você está certo, nós não somos dignos, mas o sangue de Jesus no Calvário nos transforma, nos fez ser digno, e nós somos dignos hoje de herança, nós somos dignos das promessas, nós somos dignos de tomar posse da nossa vitória. Então hoje, convido a você a entrar na presença do Senhor, convidar Jesus para dentro da sua casa, que agora a salvação não vai ser somente sua, a salvação vai ser da sua família. De sorte, as igrejas eram confirmadas, e na fé, tenha fé que a sua casa é uma promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso foi uma promessa de Paulo para o carcereiro. É uma promessa de Josué, quando Josué é chamado. E ele se declara diante, lá no livro de Josué, ele coloca: se vos parece bem aos vossos olhos servir os deuses que vos serviram vossos pais antes do rio Eufrates, que assim os servais. Mas se é o Senhor Jeová, que também servais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetizo sobre a tua vida, profetizo sobre os seus, e vamos, abra a sua casa, vamos fazer culto, vamos trabalhar, na hora do almoço, na hora que levanta, na hora de dormir. A oração é o poder da igreja, e desde já, como foi mencionado pelo nosso presidente da República, domingo é o dia de jejum. Vamos jejuar pela nossa nação, vamos clamar pela salvação vir sobre as nossas casas e família. Deus abençoe, que Deus manifeste o seu poder sobre a sua casa, sobre a vida dos seus e todos os ouvintes que estão nos ouvindo pelo canal ou pelo Facebook e por todos os caminhos. Eu quero só encerrar parabenizando a sua vida, que abriu o coração para esta palavra. Deus abençoe e o Senhor transforme nós. Até o próximo.